pessoal, hoje nós estaremos apresentando para vocês uma aula sobre comportamentos sexuais disfuncionais, uma abordagem da análise do comportamento. Esta aula está correlacionada ao módulo 11 que fala sobre as parafilias. Bom, pessoal, nós temos duas vertentes importantes aqui a serem apresentadas para vocês, uma da psicologia, dentro da análise do comportamento, e outra da psiquiatria. Se vocês observarem o módulo 11 de vocês, relacionado ao direito e à segurança pública, vocês vão observar que o módulo em seu conteúdo está falando sobre as parafilias, que é uma definição essencialmente da medicina, mais especificadamente da psiquiatria. E as parafilias são colocadas pela área médica, pelos psiquiatras, como doenças, ou seja, são doenças sexuais, anseios, fantasias ou comportamentos sexuais recorrentes e de impulso que causam desconforto psíquico, ocupacional, social e em outras áreas da vida da pessoa, tá? Então, nos dois pontos de vista, seja psiquiátrico ou psicológico, ambos apresentam a ideia de transtorno no sentido de causalidade em termos de sofrimento para o paciente, independentemente da definição. O importante para nós aqui é ressaltar que, do ponto de vista da psiquiatria, a definição volta-se para a ideia de doença, tá? E do ponto de vista da psicologia dentro da análise do comportamento, que é uma abordagem que vocês já viram nos módulos anteriores, ela não é considerada uma doença, ela é considerada um transtorno de comportamento, ela é considerada uma alteração de comportamento disfuncional. Se é uma alteração de comportamento a nível disfuncional, há a possibilidade, então, de mudanças desse comportamento, de maneira que o indivíduo possa ser reinserido socialmente, de maneira que o indivíduo possa ter uma vida normal novamente, objetivando, obviamente, a apresentação de intervenções na vida desse indivíduo, de modo que ele possa ter um ajustamento sexual na vida dele. No nosso caso aqui de hoje, que é um caso clínico, nós vamos apresentar o comportamento sexual disfuncional de uma mulher, ok? Então, o tema que nós trazemos para vocês aqui hoje é um tema relacionado ao comportamento sexual disfuncional de uma paciente mulher, que está correlacionado, de certa forma, ao módulo 11, mas não fala necessariamente de uma parafilia. Bom, então, como eu havia dito anteriormente, a psiquiatria coloca a parafilia como uma doença, tá? Do ponto de vista da análise do comportamento, parafilias são transtornos de comportamento disfuncional. Olhando a grosso modo, de uma maneira bem generalizada, tá? Algumas parafilias têm mais sucesso nas suas intervenções, outras parafilias teriam menos sucesso em suas intervenções. O caso que eu trouxe para vocês aqui é o caso de uma mulher que na psiquiatria não teria o diagnóstico de parafilia, tá? Ela teria o diagnóstico realmente de disfunção sexual, tá? Bem diferente de parafilia, mas como nós estamos falando de transtornos sexuais ou disfunções sexuais ou parafilias, o nosso tema aqui cabe muito bem ao que nós estamos almejando com vocês. Bom, então, para a análise do comportamento, os transtornos sexuais são comportamentos sexuais disfuncionais, tá? Que ocorrem em função de três níveis importantes: ontogenético, filogenético e cultural, tá? O que são esses três níveis importantes? É a causalidade, é aquilo que vai causar o comportamento sexual disfuncional ou inadequado. Eu vou colocar aqui inadequado e disfuncional como se fossem sinônimos, mas tecnicamente dentro da psicologia eles não são sinônimos, tá? Então o que seria o nível de seleção filogenética? O nível de seleção filogenético, ele envolve todas as características biológicas do indivíduo. Então, quando a gente fala que um indivíduo tem sua causalidade nos transtornos sexuais, em termos de nível filogenético, nós estamos nos referindo à causalidade totalmente biológica dele, filogenética, fisiológica, neurológica, ou seja, o organismo totalmente a nível biológico, interno. Ontogenético, quando nós falamos de ontogenia, nós estamos falando de uma relação diretamente estrita entre o indivíduo que apresenta comportamento sexual disfuncional ou inadequado e o seu ambiente externo. Então, todos os encontros que ele tem com o seu ambiente externo. E aí é importante a gente ressaltar que nós estamos mencionando
comportamentos que são chamados de operantes e reflexos, que vocês também já viram nos módulos anteriores. Então é bom dar uma revisadinha no módulo que fala sobre o behaviorismo, que é onde vocês vão encontrar sobre comportamentos reflexos e comportamentos operantes, tá? Então, quando nós falamos de ontogênese, nós estamos falando da relação do indivíduo com o seu ambiente externo, a interação que ele tem com as pessoas, a interação que ele tem com a sociedade, e o que essas pessoas, o que essa sociedade traz para esse indivíduo em termos de consequências, que a gente já sabe também que podem ser consequências positivas ou negativas, vai depender da maneira como a pessoa está se comportando. Geralmente, quando a pessoa apresenta um comportamento sexual disfuncional ou inadequado, as consequências são negativas sobre esse indivíduo. Então, o propósito do nosso tema aqui é mostrar para vocês como é possível fazer intervenções para que essa pessoa possa apresentar-se ajustada ao meio novamente, fazendo bem tanto a ela quanto àqueles que estão ao seu redor. Bom, o nível cultural, ele envolve todas aquelas características que são passadas de geração a geração em termos de sociedade, ou seja, tudo aquilo que a sociedade ao longo de anos e anos vem evoluindo e transmitindo culturalmente, não é biologicamente, é culturalmente, de um indivíduo para o outro, ou seja, de pais para filhos, de filhos para filhos e assim sucessivamente, no âmbito cultural, não no âmbito biológico. Então, só para fazer um resumo bem rápido. Ontogenético, a relação do indivíduo com o ambiente externo. Cultural, todas as informações que são passadas de pais para filhos e de filhos para filhos a nível de aprendizagem cultural. E filogenético, toda a bagagem biológica do indivíduo que ele carrega a nível neurológico, fisiológico, anatômico, todas essas características, ok? Bom, pessoal, estudos empíricos de Masters e Johnson e outros autores têm evidenciado que as variáveis, quando eu falo de variáveis são causas, tá? Que mantêm e controlam o comportamento sexual inadequado ou disfuncional, são encontradas no contexto pessoal histórico do indivíduo. Esse contexto pessoal histórico é exatamente o filogenético, ontogenético e cultural que eu falei para vocês. E que intervenções psicológicas apropriadas podem possibilitar mudanças nesse contexto, ou seja, na vida desse indivíduo, tá? Novato realizou um estudo, que é o caso clínico que nós vamos apresentar aqui neste momento, com uma paciente JPD, que é um nome fictício, obviamente, casada e com um filho, e que apresentava comportamentos sexuais disfuncionais com relatos de não tinha interesse algum em manter relações sexuais com o marido, não apresentava situações de prazer com o marido e também não possuía vontade de ter relações com esse marido, apresentando comportamentos o tempo inteiro de fuga e esquiva em relação a qualquer contato sexual. Então, para ficar bem claro, isso aqui não é uma parafilia, é um comportamento sexual desajustado, inadequado, disfuncional, que causava mal a esta paciente e ao marido dela. Porque quando nós falamos de relação sexual neste contexto aqui, nós estamos falando de uma relação a dois, ok? Bom, objetivos: orientar e instruir a paciente em questão para que seus comportamentos sexuais disfuncionais ou inadequados fossem modificados para comportamentos sexuais que gerassem prazer e conforto para ela mesma e para o seu parceiro, que era, no caso, o seu esposo, tá? Método. Gente, o método foi apresentado da seguinte maneira. Você tem 3 etapas aqui no método. A linha de base inicial, a intervenção e uma linha de base final. A linha de base inicial, ela tem a função de verificação de como estão esses comportamentos do paciente, em que estágio estão esses comportamentos do paciente. Então, a gente já tem uma prévia anteriormente, de que ela dizia que todas as ocasiões em que ela podia evitar o contato com o marido sexualmente, ela evitava. Todas as vezes que ela se mostrava indisposta e para não ter que ter atividade sexual, ela se mostrava, não tinha interesse e não sentia prazer. Essa é uma breve linha de base, tá? Vocês vão entender um pouquinho mais daqui a pouco. Depois disso, nós temos as intervenções, que é o momento onde o psicoterapeuta ou o psicólogo fará uma intervenção ou apresentará uma série de metodologias ou procedimentos diferentes para fazer com que essa mulher
ou essa paciente possa se reinserir no casamento novamente e para que a relação a dois aí, conjugalmente, dê certo para ambas as partes. E por fim, a linha de base final, que é uma verificação para ver se essas intervenções funcionaram no sentido de melhora desses comportamentos sexuais, tanto para a paciente quanto para o seu parceiro ou o seu cônjuge. Bom, linha de base inicial, como que ela foi estabelecida? Inicialmente, como a entrevista inicial, essa entrevista inicial ela tem por objetivo coletar todas as informações que a paciente puder passar a respeito da história de vida dela, passada e presente, relacionada, obviamente, ao tema que nós estamos trazendo. Então, o foco aqui do psicoterapeuta seria perguntar para ela, procurar saber quantas pessoas ela teve em termos de relacionamento sexual, como que eram os relacionamentos sexuais dela, se todos foram bons, se foram frustrantes, por que ela achava que isso estava acontecendo, ou seja, fazer um levantamento da história de vida dessa paciente, passada e presente. Aplicar um questionário específico, tá, nessa paciente, que é um questionário voltado para a situação de relacionamento sexual a dois, tá? E um automonitoramento, que é quando a gente ensina a paciente a observar o seu próprio comportamento e fazer o registro na folha de papel desse comportamento e do porquê que ela acha que esses comportamentos estão ocorrendo. Como nós estamos falando de comportamentos sexuais, é importante lembrar que esse autorregistro que ela faz é de todos os comportamentos sexuais dela, ok? Bom, as intervenções, foram 5 etapas dessas intervenções. É importante salientar para vocês que essas intervenções, elas serão apresentadas para vocês aqui resumidamente, mas esse trabalho é um trabalho árduo, é um trabalho complexo, é um trabalho dinâmico e às vezes de difícil operacionalização. Por quê? É necessário o engajamento da paciente, é necessária a dedicação da paciente para que a vida dela possa mudar nesse sentido para melhor, tá? Então, a primeira intervenção voltou-se para as instruções por meio de informações através de slides. Esses slides apresentavam imagens e informações sobre atividades sexuais, sobre como seriam essas atividades sexuais de forma adequada, sobre o corpo humano masculino e feminino, para que ela pudesse se familiarizar um pouco mais sobre todo esse contexto, tá? Segundo, feedbacks para os comportamentos apropriados de registro. Todas as vezes que ela trazia os registros na folha de papel, os comportamentos sexuais dela, de como que eles tinham ocorrido, do que tinha acontecido antes da atividade sexual e depois da atividade sexual, todas as vezes que ela trazia esses relatos, ela recebia um feedback de volta de como era importante para o psicoterapeuta que ela trouxesse todas as informações, de como era importante para o psicoterapeuta de que ela não escondesse nada. Por quê? Na sociedade, nós temos um tabu muito grande em relação às informações relacionadas à ideia de conteúdos sexuais. Então, para um psicoterapeuta é muito importante que o paciente não esconda nada, que ele traga tudo, porque o papel do psicoterapeuta é justamente de ajustamento do indivíduo, de ajuda, de solução de problemas em relação ao indivíduo. Então, se um paciente esconde as coisas, esconde informações importantes, ou às vezes até mesmo informações que o paciente acha que não são importantes do terapeuta, isso pode prejudicar o desenvolvimento e a melhora do seu paciente. Então é muito importante você estar elogiando o seu paciente por estar trazendo essas informações, independentemente de quais sejam, boas ou ruins. O psicoterapeuta precisa dessas informações. Terceiro, hierarquia de ações das mais simples às mais complexas. Eu vou apresentar um quadro para vocês aqui, para vocês terem ideia de como seriam essas hierarquias de ações, que é basicamente a intervenção propriamente dita, que é quando ela teria que agir para que os seus comportamentos em relação ao seu parceiro mudassem e tivessem, por consequência, prazer para ambas as partes. Bom, quarto, fornecer modelos e instruções para o treino verbal e não verbal. O que é isso? Quando a gente fala de treino verbal e não verbal, a gente está falando de comportamento verbal. Não necessariamente nós estaremos falando de verbal vocal, mas aqui neste momento é o verbal vocal. Então ela receberia aqui instruções e treino de como se posicionar de maneira corporal na presença do esposo, de como falar numa entonação de voz na presença do esposo, de como apresentar expressões faciais agradáveis para o esposo.
tudo isso é parte constituinte das intervenções necessárias para que eles possam começar a ter um relacionamento sexual mais apropriado e não disfuncional. E, por fim, instruir a paciente a utilizar reforçamento com o parceiro. Ou seja, vocês já viram também em módulos agora de psicologia jurídica e em módulos passados, o tanto que reforçamento positivo é um contexto importante dentro da nossa sociedade. Então, aqui nesse contexto é muito importante que tanto a paciente quanto o seu parceiro reforcem um ao outro pelas atividades sexuais e por todas aquelas atividades que estão relacionadas às atividades sexuais. Então, tudo aquilo que pudesse compor a atividade sexual, tudo aquilo que pudesse compor o relacionamento sexual dos dois de maneira apropriada, de maneira adequada e positiva, deveria ser reforçada tanto pela paciente quanto pelo seu parceiro, ok? Bom, isso aqui é o quadro da hierarquia de ações, tá? Aqui alguns comportamentos que ela teria que apresentar para que essa atividade sexual dela com o marido fluísse de maneira mais adequada para gerar prazer para os dois, tá? Colocar uma música, o que ela poderia fazer antes da atividade sexual? Para que ela se sentisse relaxada, tranquila, o parceiro que seria o esposo também relaxado, tranquilo. Então, colocar música no ambiente, pensar na relação sexual antes mesmo dela acontecer, apresentar seu parceiro com uma roupa íntima nova, emitir comportamentos afetuosos durante o dia a dia e outras coisas mais. Então, esse primeiro momento aqui é o momento em que ela teria que programar o ambiente antes do ato sexual, para que o ato sexual fosse prazeroso para os dois, tá? Durante a atividade sexual, o que ela deveria fazer? Continuar as carícias no parceiro, induzir comportamentos manipulatórios no parceiro, demonstrar por meio de sons e gestos o que estaria promovendo a elevação de sua excitação. Coisas que ela já havia relatado anteriormente que ela não sentia, que ela não apresentava com nenhum parceiro dela, que ela não apresentava com nenhum indivíduo em que ela tivesse tido no passado atividade sexual, porque era uma pessoa que já havia relatado na linha de base inicial que não sentia prazer com homem nenhum, e como agora no momento ela já estava passando pelo segundo casamento, ela precisava desse ajustamento sexual para que essa vida sexual dela pudesse mudar. E por fim, como que ela deveria proceder depois do ato sexual? Convidar o parceiro para tomar um banho junto, fazer carinho no parceiro enquanto permaneciam juntos na cama. Então, tudo isso aqui são hierarquias de ações, das mais simples às mais complexas, que envolve exatamente o antes da atividade sexual, durante a atividade sexual e depois da atividade sexual. Bom, aqui nós temos uma parte da intervenção. Todas as intervenções foram mencionadas anteriormente, então não é só isso daqui. E também não é tão simples assim, pessoal. É muito mais complexo do que isso que nós estamos apresentando aqui, porque um trabalho desses demanda tempo. Tudo dentro da psicologia demanda tempo, porque nós estamos lidando com o comportamento humano, ok? Bom, resultados. Pessoal, ações inábeis e ações hábeis. O que são as ações inábeis? São as ações inadequadas. Todos aqueles problemas de comportamento sexual que ela tinha, de não querer procurar o parceiro, que é o marido, de não sentir prazer com ele, de não querer, de evitar e fugir de todos os contextos sexuais que ela pudesse ter com ele. Então, as linhas tracejadas fazem referência às ações inábeis. E a linha contínua faz referência às ações hábeis. Ações hábeis são aquelas ações adequadas que foram sendo ensinadas para ela durante a promoção das intervenções ali. Aquelas 5 intervenções, principalmente aquelas hierarquias de ações. Então vamos observar aqui. Lembram-se da linha de base inicial, que é o momento onde a gente faz uma verificação do repertório do paciente, de como que está a vida do paciente sexualmente, de como que ela relata a vida dela sexualmente. Se nós formos observar aqui, ações inábeis são as linhas tracejadas, ações hábeis são as linhas contínuas. Na linha de base inicial, nós temos aqui comportamentos inábeis com uma frequência altíssima, ou seja, comportamentos inadequados com uma frequência
altíssima. Ainda na linha de base inicial, nós temos comportamentos adequados com uma frequência muito baixa. Então, isso aqui precisaria ser modificado, precisaria ser mudado. À medida que as intervenções foram sendo apresentadas, pode-se observar que começa a se ocorrer uma mudança nesses comportamentos. Então, os comportamentos inadequados sexuais vão diminuindo de frequência, enquanto os comportamentos sexuais adequados com o parceiro vão aumentando de frequência. Se vocês observarem aqui no follow-up, que é uma linha de base final que nós fazemos para verificar, como eu disse anteriormente, se as intervenções anteriores estavam de acordo ou apropriadas em relação a essa paciente, nós podemos verificar que as ações inábeis ou inadequadas diminuíram de frequência, enquanto as ações hábeis ou adequadas aumentaram de frequência. Então, o que a gente pode verificar neste gráfico? A paciente melhorou ou mudou os seus comportamentos sexuais de forma que ela pudesse gerar prazer a ela mesma e ao parceiro? Sim. Ela estava mais feliz? Sim. Ela estava reinserida dentro do casamento? Sim. Porque aqui, como eu havia dito anteriormente, não é uma condição de parafilia, é uma condição de comportamentos sexuais inadequados ou disfuncionais. Este outro gráfico aqui faz um relato, apresenta os relatos de insatisfação dela e os relatos de satisfação. São relatos verbais mesmo. Então, na linha de base inicial, se vocês observarem no gráfico aqui, vocês vão ver que os relatos dela, observem bem, os relatos dela de insatisfação eram grandes e os relatos de satisfação eram zero. Então, à medida que as intervenções foram ocorrendo, olha que interessante, os relatos de insatisfação foram diminuindo até que se chegou a zero e os relatos de satisfação foram aumentando até que se chegou num nível adequado de relacionamento sexual entre ela e o parceiro. Então, o que a gente observa nesse estudo? Que as intervenções propostas aqui pelo psicoterapeuta para modificar os comportamentos da paciente em relação ao seu esposo, comportamentos esses sexuais que estavam fazendo com que houvesse um distanciamento dos dois, com que houvesse situações de evitação e fuga da parte dela em relação ao marido, foram totalmente modificados de tal forma que os comportamentos sexuais dos dois, principalmente da paciente, mudassem a tal ponto que a atividade sexual para ambos apresentava-se uma atividade sexual adequada, ok? Então, esse trabalho aqui é um trabalho importante para mostrar para vocês que o comportamento sexual, para análise do comportamento dentro de um ponto de vista da psicologia, ele não é, do ponto de vista da psicologia, ele não é visto da mesma maneira como a área médica, que às vezes propõe alterações a nível orgânico, alterações apenas a nível biológico, no sentido de que a causalidade estaria dentro do indivíduo, dificilmente sem uma possibilidade de modificação. A gente acabou de ver aqui agora que há essa possibilidade de modificação e que neste contexto há uma possibilidade de reinserção do indivíduo, seja nesse contexto aqui dentro de casa ou no contexto social de reajustamento. Para finalizar, uma frase: a vida pode ser mais leve do que uma pena no ar. Muito obrigada, até mais.